Olá, tudo bem com você? Você está assistindo um vídeo da Mirna, da Arte da Minhoca. A Arte da Minhoca é uma página no Facebook que eu já convido a todos a se inscreverem lá na página, seguirem, curtirem. E hoje é o nosso primeiro vídeo do canal aqui no YouTube. Eu trouxe um ramo com 3 folhas para a gente aprender a fazer folha num método fácil, bem explicado e que você vai conseguir fazer em casa. Eu usei aqui, olha, uma base de compensado preparado com cola permanente. Essa cola faz com que o tecido prenda, olha, ele fixa na madeira e não tem risco de escorregar na hora da sua pintura. Vou usar pincel Condor 454. Vou usar também diluente para tinta em tecido, tinta de tecido erva doce da Acrylex, tinta de tecido verde abacate, também da Acrylex, tinta de tecido verde pinheiro, também da Acrylex. O diluente para tinta de tecido eu uso Acrylex também. Tenho aqui um godê. Godê é esse recipiente para a gente colocar tinta ou as tampinhas. E vou colocar o meu diluente pouquinho, ó, no meu godê. É bom a gente ter à mão um potinho para limpar o pincel, e aí eu recomendo o baldinho de lavar pincéis da Condor e um paninho velho com alta absorção para secar o pincel. Então, primeira coisa, a gente pegou o pincel e a gente vai preparar o pincel cortando e lixando. Umedece o pincel lá na aguinha, só retira o excesso da água no pano e nós vamos iniciar a nossa pintura. Eu vou pegar a tinta, vou mostrar para vocês, de modo, olha, um pincel inclinado, de modo que eu carregue um lado do pincel com a tinta e o outro lado não tenha tinta. Começando a folha, eu vou fazer a parte iluminada. Então, a tinta sempre voltada para onde está o risco, olha. Tô passando o verde abacate. Fiz o risco central com o pincel na horizontal e não mais na vertical. Eu vou preencher não toda a área, mas parte da área iluminada. Tudo bem? No lado oposto, vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de eu fazer aqui dentro, eu vou fazer na borda da folhinha. Olha, passo sempre com a tinta voltada para o risco e puxo também para dentro, ó. Esse tecido é o tecido da Estilotex, é o tecido para pintura. Então, eu não preciso, em certos momentos, usar o diluente. Bom, fizemos a parte clara. Vamos lavar o pincel, secar no paninho. E agora nós vamos pegar o verde pinheiro, da mesma forma que pegamos o verde abacate. Olha, com o pincel inclinado, você vai pegar tinta só de um lado do pincel. O outro,
nós não temos tinta. O risco era aqui, o meu traço de lápis, então a tinta é voltada para o risco. Passei, pego mais tinta. Olha, tinta voltada para o risco, aqui está o risco. E vou no movimento, com o pincel na horizontal, levar esse verde pinheiro até o verde abacate que eu usei. Veja que aqui a extensão do verde pinheiro é maior e vai diminuindo conforme eu vou chegando na pontinha da folha. Do outro lado é a mesma coisa que a gente fez aqui. Tinta de um lado só do pincel, virada para o risco, para o desenho, aqui o traço, e nós vamos passar e puxar para dentro. Pode usar o movimento de vai e vem. Percebam que o meu pincel está sempre no ângulo de 90 graus. O meu pincel nunca fica inclinado. Trago o verde pinheiro e com o movimento de vai e vem, ó, eu faço a interação dessas duas cores. Posso pegar um pouquinho de diluente. Não lavei o pincel. Tô usando só a tinta. E aí você faz uns puxadinhos no sentido para dentro da folha e para dentro da folha também, ó, da extremidade para dentro da folha. Lavo o pincel agora, porque eu tô com uma cor bem escura, porque agora eu vou pegar a cor clara, que é o erva doce, para iluminar. Eu não costumo usar branco, tá? Mesma coisa, pincel inclinadinho, pega a tinta de um lado, vai ter tinta de um lado do pincel, o outro não tem tinta. Com a tinta sempre voltada para onde estava o risco do lápis, eu vou fazer um movimento do traço e vou puxar esse erva doce. Eu não vou trazer o erva doce até o final da folha, até onde eu passei o verde pinheiro. Lá do outro lado, onde eu usei também o verde abacate, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passei e puxo sempre o pincel no movimento na vertical, tá? Eu não costumo inclinar. Aqui ficou marcado, eu volto e tiro a marcação. Esse aqui é um modelinho de folha bem simples. Vou fazer mais uma. Agora eu vou fazer de outro jeitinho, mas vai ficar igual a essa. Eu pego no meu pincel o diluente, olha, eu varro o diluente e pego também o erva doce. Agora não tem problema ter tinta dos dois lados. E vou preencher o meio da folha com erva doce. Preenchi, lavo o pincel. Essa folhinha eu quero mais clara, então eu vou usar o verde abacate. Aqui na profundidade, puxando sempre na direção da folha. O que é a direção da folha? A folha ela tem esse sentido.
Então, eu pego a tinta de um lado do pincel e vou preenchendo e vai chegar no verde, desculpe, no erva doce. Fiz a interação das duas cores. Com o erva doce, eu vou, sem lavar o pincel, eu vou fazer minha área iluminada aqui da folhinha, ó. Como o meu pincel tá sujinho do verde abacate, ele vai fazer uma mescla do erva doce com o verde abacate. Na extremidade, verde abacate trazendo para dentro. Olha, minha tinta fica só de um lado do pincel. Vou lá na pontinha, mesclo com aquele verde, desculpa, com erva doce, que tá no meio da folhinha. E eu não posso deixar esse erva doce sumir. Eu vou interagir as duas cores sem fazer com que o erva doce suma. Lavo o pincel, volto no erva doce e faço a luz, ou seja, os veios dessa folhinha. Acentuo essa iluminação que eu fiz aqui no meio e do outro lado acentuo também, trazendo um veio para dentro dela. Essa folhinha ficou bem clarinha, então eu posso vir com o verde abacate e acentuar um pouquinho mais esse lado. Então, vai ser sempre o seguinte: a gente tem que imaginar a folha dividida em 4 partes. Ela tem esse veio aqui do meio, que vai dividir em escuro e claro, no meio dela. Esse veio está dividindo entre escuro e claro. Na extremidade do que você fez escuro no meio, vai ser claro. Na extremidade que você fez claro no meio, vai ser escuro, para você dar volume à folha. Então, vamos à última, que vocês vão visualizar isso melhor. E aí, eu vou mesclar os tons dessa folha mais clara com a folha mais escura. Da mesma forma, peguei o diluente e o erva doce. No meio da folha, estou usando erva doce, preenchendo, olha, sem ter movimento específico do pincel. Lavo o pincel, pego o verde abacate e faço a profundidade, ó. Puxo para fora. Venho interagindo com o erva doce. Aqui, na base da folha, o escuro prevalece, olha. E ele vai diminuindo à medida que a gente vai chegando para a ponta. Do outro lado, sempre com a tinta de um lado só no pincel, eu venho com o verde abacate e venho preenchendo a outra extremidade, puxando para dentro. Lavo meu pincel, pego a erva doce de um lado só também, passo a erva doce, puxando, olha, para fora, essa tinta para fora. Sem lavar o pincel, eu venho com
o verde abacate, fazendo a interação, ou seja, misturando o verde abacate no erva doce. Essa mistura, essa mescla, você pode ajudar, olha, com o diluente, tá? Para ela ficar bem suave. Vou arrumar aqui, que ela ficou meio tortinha. Com erva doce. Aproveito e já faço os veios. E agora eu vou usar o verde pinheiro para acentuar a profundidade. Olha, a tinta eu vou pegar com o pincel inclinado, só que só na pontinha do pincel, ó. Então, só tem tinta na minha pontinha, de um lado. Do outro lado do pincel, não tem. E aí, eu venho aqui no início, olha, no início da folha. Puxando de dentro para fora. Movimento de vai e vem para não ficar marcado. E aí eu dou mais profundidade à minha folhinha. Na outra extremidade, a mesma coisa. Passei o verde pinheiro e vou, olha, puxar para dentro. Na pontinha, uso um pouquinho do verde pinheiro, com a sujeirinha mesmo do pincel. E assim, a nossa folhinha ganha volume. Estão vendo? 3 cores somente e já conseguimos fazer as nossas folhinhas. Não precisei de muitas cores para fazer a folha. Agora eu vou pegar um pincel da linha 425 da Condor, número 10. Eu vou lá no diluente com o pincel e vou no verde pinheiro. E venho, olha, fazendo o cabinho. Não há necessidade do cabinho ser muito fininho. Ele não pode ser feito com pincel de cerda rústica, duro, ele não pode ser duro. Então, eu venho fazendo o cabinho na direção que a folha sai do ramo. Pego mais diluente para preencher toda a trama do meu tecido. Com o verde pinheiro ainda, eu vou fazer, olha, uma vírgula aqui no início da folha para dar acabamento e faço alguns detalhes só. O veio da folha, que não precisa ter muitos veios, porque essa folha é bem básica. Eu não faço contorno, eu faço apenas um realce, tá? Aqui também, olha, faço uma vírgula. Aonde tá clarinho, que a gente percebe que tá quase no tom do tecido, a gente usa também. E faço a nervurinha da folha. Aqui ficou grossinho, eu amenizo. Aqui também vou fazer a vírgula. Essa folha tá bem mais escura, então eu vou fazer detalhes com erva doce, bem pouquinho, ó.
porque escuro no escuro não vai aparecer. E assim a gente conseguiu já fazer o nosso primeiro ramo de folhinhas. Ao final do trabalho, você vai assinar para marcar a sua impressão assinando o seu trabalho. Então esse foi um vídeo de ramos de folhas bem simples para iniciantes, sem fazer fundo, de uma forma bem simplificada. Treinem, risquem suas folhinhas e qualquer dúvida, postem nos comentários. Lembrando da página no Facebook da Arte da Minhoca, no Instagram Arte da Minhoca e aqui no YouTube. Se inscreva, curta e compartilhe os vídeos. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.